Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Eu quero ler aqui no livro de Êxodo, capítulo 16, do versículo 1 até o versículo 36. Bíblia Sagrada, edição Pastoral Católica, Antigo Testamento, livro dos Pentateuco. Com contexto e também comentário. O contexto da palavra: alimento, descanso para todos. Versículo 1: Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, entre Elim e o Sinai, no dia 15 do segundo mês, após a saída do Egito. Versículo 2: Toda a comunidade de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Versículo 3: dizendo: era melhor termos sido morto pela mão de Javé na terra do Egito, onde estávamos sentados junto à panela de carne, comendo pão com fartura. Vocês nos trouxeram a este deserto para fazer toda essa multidão morrer de fome? Não. Versículo 4: Javé disse a Moisés: farei chover pão do céu para vocês. O povo saíram para recolher a porção de cada dia, para que eu experimente e veja se ele observa a minha lei ou não. Versículo 5: no sexto dia, porém, eles deverão preparar o que recolheram, e será o dobro do que recolherem nos outros dias. Versículo 6: Então Moisés e Arão disseram a toda a comunidade de Israel: à tarde vocês saberão que foi Javé quem os tirou do Egito. Versículo 7: pela manhã vocês verão a glória de Javé. Por quê? Javé ouviu as murmurações que vocês fizeram contra ele. Quem somos nós para vocês murmurarem contra nós? Versículo 8: Moisés disse mais: essa tarde Javé dará carne para vocês comerem, e pela manhã pão com fartura, pois ele ouviu a murmuração que vocês fizeram contra ele. Quem somos nós? As murmurações de vocês não são contra nós, sim contra Javé. Versículo 9: Moisés disse a Arão: diga a toda a comunidade de Israel: aproximem-se de Javé, pois ele ouviu as murmurações que vocês fizeram. Versículo 10: enquanto Arão falava para toda a comunidade de Israel, olharam para o deserto, viram que a glória de Javé aparecia numa nuvem. Versículo 11: Javé falou a Moisés. Versículo 12: eu escutei as murmurações dos filhos de Israel. Diga a ele que comerão carne à tarde e pela manhã se fartarão de pão. Assim ficarão sabendo que eu sou Javé, o seu Deus. Versículo 13: à tarde, um bando de codornizes cobriu todo o acampamento, e pela manhã havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento.
Versículo 14. Quando a camada de orvalho se evaporou na superfície do deserto, apareceram pequenos frocos, como cristal de gelo. Versículo 15. Ao ver os filhos de Israel, perguntaram: que é isso? Porque não sabiam o que era. Versículo 16. Moisés disse: isso é o pão que Javé ele dá para comer. E são estas as ordens de Javé. Cada um escolha enquanto ele basta para comer. 4,5 litros por pessoa, conforme o número de pessoas que achem na sua tenda. Versículo 17. Os filhos de Israel assim fizeram. Recolheram os mais, outros menos. Quando mediram a quantia, não sobrava para quem havia recolhido mais, e nem faltava para quem havia recolhido menos. Cada um tinha recolhido o que podia comer. Versículo 19. Moisés então ele diz: ninguém guarde para amanhã seguinte. Versículo 20. Mas eles não deram ouvido a Moisés. Alguns guardaram para o dia seguinte. Porém, criou verme e apodreceu. Por isso Moisés ficou indignado contra eles. Versículo 21. Cada manhã ele escolhia o quanto cada um podia comer. Por quê? O calor do sol derretia. Versículo 22. No sexto dia, recolhia o dobro, 9 litros para cada um, e todos os chefes da comunidade informaram Moisés. Versículo 23. E Moisés falou: é exatamente isso que Javé ordenou. Amanhã é sábado, um descanso completo, reservado a Javé. Cozinha o que quiser cozinhar. Ferve o que quiser ferver. Separe o que sobrar. Reserve para o dia seguinte. Versículo 24. E eles fizeram a reserva até o dia seguinte, conforme Moisés tinha ordenado. Dessa vez não apodreceu e nem criou vermes. Versículo 25. Então Moisés disse: coma hoje, porque hoje é um sábado de Javé. Hoje vocês não encontrarão alimento no campo. Versículo 26. Recolhe durante 6 dias, pois no 7º dia, que é o sábado, não encontrarão. Versículo 27. No 7º dia, algum do povo saíram para recolher, mas não encontraram nada. Versículo 28. Javé disse a Moisés: até quando vocês se negarão a observar meus mandamentos e leis? Versículo 29. Javé é quem ele dá o sábado, e é por isso que ele no 6º dia ele dará um pão para 2 dias. Cada um fique onde está. Ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Versículo 30. No 7º dia o povo descansou. Versículo 31. A casa de Israel deu ele o nome de Maná. Era branco como a semente de coentro. O seu sabor era como bolo de mel. Lá na Bíblia Evangélica João Ferreira de Almeida,
Lá está falando que o sabor do maná era como azeite. Aqui fala como o sabor como bolo de mel. Versículo 32. Moisés diz: esta é a ordem de Javé: conserve 4,5 litros para que as gerações futuras possam ver o pão com que eu os alimentei no deserto, quando os tirei do Egito. Versículo 33. Moisés disse a Arão: pegue uma vasilha, coloca nela 4,5 litros de maná e coloca diante de Javé, a fim de conservar para as gerações futuras. Versículo 34. Conforme Javé tinha ordenado a Moisés, Arão colocou diante do testemunho para que fosse conservado. Versículo 35. Os filhos de Israel comeram maná durante 40 anos, até chegar à terra habitada. Comeram maná, encheram. E frutificaram de maná. Este foi o livro de Êxodo, capítulo 16, do versículo 1 até o versículo 36. Bíblia Sagrada, edição Pastoral Católica, Antigo Testamento, livro dos Pentateuco. Eu vou ler agora o comentário da Bíblia Católica do capítulo 16 de Êxodo. Do capítulo 16, do versículo 1, versículo 35. Desta vez, a murmuração, você pode conferir lá em Êxodo, capítulo 15, versículo 24, é contra o próprio Javé, pois o povo prefere o lugar da escravidão e da morte ao projeto de Javé, que é a libertação, e voltada para a vida, diante da dificuldade. Grande tentação é trair o projeto de libertação, vendendo o preço de banana e liberdade já conquistada. Eu vou ler mais uma vez o capítulo 16 e o versículo 1. Desta vez, a murmuração, no capítulo 15, do versículo 24, é contra o próprio Javé, pois o povo prefere o lugar da escravidão e da morte ao projeto de Javé, que é a libertação, voltado para a vida, diante da dificuldade. Grande tentação é trair o projeto de libertação, vendendo ao preço de banana e a liberdade já conquistada. Note que a colheita do maná deve obedecer a uma distribuição igualitária. Todo tem o mesmo direito aos bens, de tal modo que não faltem e não sobre para ninguém. Em vista disso, é proibido acumular qualquer excedente que produzirá o excesso de posse e desigualdade. O sábado marca a passagem de uma vida escrava para uma vida livre. Todos têm direito e descanso. O dia de Javé
é o dia em que o homem se refaz dentro do projeto da liberdade e da vida. Não na véspera do sábado, todo pode recolher a quantidade dupla de maná, pois o povo tem o direito de comer também no dia do descanso. Este foi o comentário do capítulo 16 de Êxodo, do versículo 1 até o versículo 35, Bíblia Sagrada Edição Pastoral Católica, Antigo Testamento, Livro dos Pentateuco, para terminar. Que o Deus eterno de Abraão, o Deus eterno de Isaac, o Deus eterno de Jacó, abençoa todos nós com saúde, livra-nós de todos os maus. Da graça, da força, do conhecimento, da sabedoria, para que nós possamos entender a palavra dele, para que não se fique só pelo ouvir, mas também para que nós possamos obedecer a palavra dele. Tá bom? Que o Deus eterno abençoe nós, todos com saúde. Fica todos com a paz. Se o Senhor Deus eterno permitir, estarei fazendo o próximo vídeo, assim se Ele quiser. Amém?